Esse processo contínuo de se mudarmos a natureza nos muda, não se restringiu aos nossos animais. Nós tentamos isso em tudo, inclusive na nossa mais importante fonte de alimento, as plantas. Em diferentes locais em todo o mundo, os humanos transformaram algumas plantas seletas. Essas plantas domesticadas, como o arroz, milho e trigo, agora compõem grande parte da nossa dieta. E sua aparência e o sabor não têm nada a ver com os de seus primos selvagens. Como nossos ancestrais conseguiram reproduzir essas aberrações da natureza? Nós sabemos do que gostamos, e ao expressar nossa preferência por uma certa variedade de planta, nós alteramos a genética de cada uma das plantas que nós comemos. O maior exemplo é a história de como a cenoura ficou laranja. A cenoura silvestre existia em todas as cores, branco, vermelho, roxo, mas nunca laranja. Acontece que esta espécie só assumiu a sua cor característica há 300 anos, quando um fazendeiro holandês patriota usou uma semente de cenoura mutante amarela para criar uma cenoura com a cor da família real holandesa, a Casa Laranja. Quase do dia para a noite, a cenoura laranja tornou-se tão popular que foi plantada em todas as partes do mundo. E agora, boa sorte se você tentar achar uma cenoura que não seja laranja. Através da domesticação, nos casamos com a nossa comida e era hora de nos estabelecer. E quando criamos raízes, surgiu algo novo, a civilização. Bem-vindo aos primórdios da civilização. Mais de 6.000 anos antes dos egípcios construírem as pirâmides, os habitantes desse assentamento plantavam as sementes do nosso mundo moderno e as transformavam em algo novo. E as comidas que eles estavam comendo tiveram um efeito assustador no esqueleto deles. O que houve? O pão mudou nossas cabeças? Há cerca de 9.000 anos, as pessoas começaram a comer, construir e viver juntas aqui e continuaram durante mais ou menos 1.000 anos. E quando decidiram se reunir num local por um longo período de tempo, coisas interessantes começaram a acontecer. No seu auge, Cataluyuk possuía cerca de 8.000 moradores. Era o local mais densamente povoado do mundo. A Tóquio da sua época. Esse novo estilo de vida, porém, exigia uma revolução alimentar. Esse é um dos primeiros lugares que conhecemos onde as pessoas deixaram de se deslocar em pequenos grupos, deixando de seguir animais selvagens ou colhendo frutos e plantas sazonais. Eles se assentaram e começaram a explorar o ambiente. Foi em algum lugar aqui perto, no sul da Turquia, onde o pão de trigo passou por uma mudança genética crucial. Isso nos ajudou a comê-lo, mas com um detalhe. Suas sementes agora exigiam que os cultivos humanos aumentassem. O que brotou em seguida foi talvez a mais importante mudança que os humanos já conheceram, a agricultura. Aprendemos muito a respeito da dieta deles através da análise do desgaste dos dentes. O modo como a coroa se desgasta também nos dá indícios de como era a dieta da pessoa. E também qualquer trauma através da vida, especialmente na infância, aparecerá em todo o esqueleto, na verdade. E também nos dentes, mas também em diferentes partes do corpo. Então, com os objetos que encontramos nesse local, o grão e os ossos de animais, podemos descobrir qual era a dieta, e isso pode ser confirmado estudando os esqueletos. Sabemos que eles praticavam a agricultura através desses restos de plantas que encontramos no local. Nesses locais, as pessoas moíam os grãos fazendo farinha. Com os fornos, eles cozinhavam a farinha transformando-a em pão, e esse pão era poderoso. A comida mudou nossos ancestrais de novo, mas dessa vez os resultados foram negativos e as evidências desses eventos dramáticos estão escritas nos ossos. O que estamos vendo aqui? Estamos olhando para uma cova. As pessoas viviam em casas e quando morriam eram enterradas lá mesmo, mas não havia muito espaço. Então eles reutilizavam as plataformas do chão por várias e várias vezes para enterrar as pessoas. Que evidências existem nesses ossos de diferentes formas de vida, os tipos de coisas que poderiam afetá-los quando começaram a se assentar e a viver mais próximos? Nós podemos ver os efeitos de doenças contagiosas por viverem tão próximos. O que não teria sido o caso se eles ainda fossem... o que não teria sido o caso se eles ainda fossem uma sociedade caçadora. Certo. Vemos anemia, por exemplo, e a anemia pode ser causada por uma dieta pobre em ferro ou desnutrição. Mas eles consumiam carne e a dieta deles era variada, então eles não foram tão negativamente afetados como em outros antigos sítios agrícolas que já vimos.
Avançando 4.000 anos para quando a civilização realmente começou a decolar, as pessoas estavam vivendo em cidades densas, com seus animais confiando cada vez mais em grãos de cereais e não se deslocavam tanto. Se somarmos isso tudo, teremos uma receita para desnutrição, problemas sanitários e inúmeras novas doenças e parasitas. E como se isso tudo não fosse suficiente, os açúcares no amido da comida causaram um aumento enorme nas cáries e apodrecimento dos dentes. Mas o que explica a mudança na forma da cabeça? O perito em dentes Peter Ungar sabe. Após o estabelecimento da agricultura, especialmente com o início da industrialização, nós começamos basicamente a era do mingau. Este aqui é anatomicamente um humano moderno que vivia antes da era da agricultura. Você pode observar que os dentes estão bem desgastados e achatados em cima. Os dentes frontais estão todos alinhados e não estão encavalados. E há bastante espaço atrás da mandíbula para o terceiro molar, o dente ciso. Com os humanos adotando dietas mais macias e alimentos processados como o pão, nossas mandíbulas começaram a realizar menos trabalho e acabaram ficando menores. Se formos compará-la à mandíbula de um ser humano da era industrial moderna, é muito diferente. Nós podemos observar que os dentes estão encavalados. Não há espaço no final da mandíbula para o terceiro dente, o dente ciso, e está impactado. Os dentes não estão desgastados e você pode ver cáries nos primeiros molares. Além disso, o que você vê observando de frente é o tremendo ajuntamento dos dentes frontais. O que é ótimo para os ortodontistas, mas não é nada bom para nós. Mas as mudanças na cabeça causadas por alimentos macios como o pão eram as menores preocupações dos nossos ancestrais. Pessoas demais vivendo próximas demais causou sérios problemas com a água potável. Felizmente, nossos ancestrais tinham uma solução. Uma bebida espumante que foi crucial para o sucesso do início da civilização que conhecemos. A cerveja salvou a civilização? Por causa dela, Homer Simpson seria capaz de matar cada um que está nesse bar, uma deliciosa cervejinha. E não é milagre a cerveja ter os mesmos nutrientes das comidas, mas o acréscimo de um a tornou especial, o álcool. Já houve um tempo em que os humanos não consumiam bebidas fermentadas? Provavelmente não. Mas a cerveja sempre foi muito mais do que um lubrificante social. A cerveja está presente desde o início da civilização. E ela também deu uma imensa vantagem de sobrevivência para os nossos ancestrais. É claro, no Egito Antigo, havia a bebida das massas. Ela também era consumida em várias cerimônias e várias celebrações. Para os sumérios, ela provavelmente era a fonte primária de nutrientes, assim como um líquido. Então eles bebiam uma quantidade tremenda. A cerveja fazia parte de alguns remédios também. A primeira receita de que se tem notícia continha cerveja. O que tornou a cerveja tão boa para o que nos aflige? O trigo e a cevada, em sua forma natural, são boas fontes de nutrientes. Não são ótimas formas de nutrientes. Porém, uma vez que sejam fermentados, o pão ou a cerveja passam a ser um alimento riquíssimo em fonte de nutrientes e, portanto, um alimento mais balanceado. E esse alimento balanceado torna-se criticamente importante quando a sobrevivência está em jogo. E a cerveja tinha a propriedade extra de purificar as águas também. É uma maneira de ter uma água mais limpa, porque no processo de fermentação, a bactéria na levedura mata vários organismos infecciosos. Saúde! Em parte, graças à cerveja, uma bebida segura e um superalimento, as cidades cresceram ainda mais. E quando cresceram, a comida tornou-se cada vez menos importante para a sobrevivência. E mais importante culturalmente. O que comemos se envolveu com religião, costumes e crenças pessoais. Com a invenção do fogão e das panelas e frigideiras de metal, a comida agora podia ser feita de várias formas. Nascia a receita. E os pratos se transformaram em arte. O que definiu a culinária foram as especiarias. E foi a demanda europeia por novas especiarias que levaram a história de como essa refeição surgiu. Eu amo comida italiana. Eu amo mussarela, tomate, nhoque.
polenta, risoto, macarrão e, é claro, massa. Mas nenhum desses ingredientes são italianos, são todos originários de outra parte. E antes de 1492, quando Colombo zarpou em busca de novas rotas para especiarias, esses pratos não seriam possíveis. Surpreso? Você pensa que sabia de onde veio sua comida, mas você não sabe da metade. Todos sabemos que não existe nada mais americano do que a torta de maçã. Mas acontece que há 400 anos não havia uma única maçã deliciosa na América para se assar. Como muitos americanos, as maçãs eram imigrantes que atravessavam os oceanos em navios. Essa jornada transformou nossa comida de muitas formas. Comidas que antes eram locais tornaram-se globais. A comida lenta tornou-se rápida e muitas das nossas comidas se tornaram estranhas. Nossa comida se transformou numa aberração?